Olha, o município de Criciúma tem 60 dias para regularizar o atendimento a crianças e adolescentes no Serviço de Acolhimento Institucional Florescer. Uma série de inadequações no espaço foram constatadas. E o repórter Júnior César vai nos trazer os detalhes agora. Falta de alvarás, um espaço inadequado para crianças e adolescentes utilizarem. Foi isso que o pessoal encontrou no Abrigo Florescer. E por conta disso, nós temos aí uma situação na Justiça. Ao lado do promotor de Justiça José da Silva Júnior para falar a respeito desse assunto. Promotor, como é que ficou essa situação? O que vocês encontraram lá? Júnior, em vistorias recentes realizadas no Abrigo Florescer, foi constatado um cenário bastante difícil naquela instalação física, um espaço reduzido para 20 crianças e adolescentes acolhidos, camas muito próximas umas das outras, ausência de roupeiros com as roupas expostas à umidade, um único sanitário abrigando e para uso de mais de 20 crianças, inclusive funcionários, entre outras situações que nos preocupam muito, porque o serviço de acolhimento institucional deve garantir todos os direitos básicos às crianças e adolescentes. Atentando a esse aspecto, o Ministério Público fez apresentar informações em uma ação civil pública que já tramitava desde 2019 e obteve o deferimento de uma medida liminar. A partir daí, agora o município fica obrigado a implantar uma série de providências, inclusive com a transferência do imóvel daquela instalação física para outra, compatível com as diretrizes do CONANDA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras normativas, a fim de que essas crianças, esses adolescentes, inclusive aqueles que contem com deficiência ou com agravo de saúde específico, tenham atendidos os seus direitos, e isso agora está determinado por força de decisão judicial, sob pena inclusive de multa diária de R$5.000. Existe um prazo no intervalo de 15 a 120 dias para todas as providências, e agora o Ministério Público permanece acompanhando, porque esse é um assunto de interesse não só do Ministério Público, mas de toda a sociedade. Inclusive na decisão tem uma parte que cita ali que não adianta fazer um abrigo com pressa, tal, tem que buscar toda uma estrutura, quem sabe até pensar em construir uma estrutura, seria por aí? Seria nesse caminho, Júnior, até porque esse abrigo, a instituição Florescer, ela foi criada com o objetivo principal de dar uma satisfação a uma ação judicial que já se afigurava proposta. Em 2019, em novembro, o Ministério Público ajuizou perante a Justiça da Infância e Juventude uma ação judicial, uma ação civil pública, e pouco tempo depois o município, no afã de justificar que as vagas já haviam sido providas, apresentou essa relação com esse abrigo, com essa instalação física, de maneira que não se mostra, na ótica do Ministério Público, plenamente em consonância com todas as normativas que regem essa temática, uma temática bastante sensível. É importante até esclarecer que as crianças e os adolescentes que lá se encontram no serviço de acolhimento são crianças e adolescentes que já se mostram muito fragilizados, com vínculos familiares ou interrompidos ou muito vulnerados, e esse é um espaço de transição para que eles encontrem ou uma família substituta ou, em alguns casos, consigam resgatar sua família de origem, sua família natural. Por isso a importância de acompanhar essas crianças e adolescentes e criar condições adequadas para que esse espaço de transição seja minimamente aceitável e esteja em consonância com os direitos e garantias fundamentais que prescreve a Constituição Federal. Vale lembrar que nós buscamos a posição da Prefeitura de Criciúma. A Prefeitura acabou naquele momento falando com a nossa produção que ainda não recebeu a notificação oficial, né? A partir dessa notificação, a Prefeitura também vai responder, vai ter o seu espaço aberto para responder e vai tomar a providência necessária. A expectativa, então, que a situação se resolva nos próximos dias, até porque há um prazo para a Prefeitura responder isso. Existe um calendário de providências determinado na decisão judicial de 15 a 120 dias, em último caso, para a transferência desse imóvel e adequação não só do espaço físico, aqui nós enfocamos o espaço físico, mas também os recursos humanos dos profissionais que se dedicam à causa do acolhimento institucional devem obedecer uma série de parâmetros e, mais ainda, foi determinado pela Justiça uma audiência concentrada com representantes do município, representantes do Abrigo Florescer, inclusive da associação que rege toda essa contratualidade, e o Ministério Público e o Juízo da Infância, justamente para aquilatar alguns pontos ainda para esse plano de reestruturação que se espera seja apresentado em breve por parte do município. Ok, agradecemos ao promotor de justiça e claro que continuamos acompanhando esse assunto. Agora nós voltamos ao estúdio.